Fala, galera de Jesus, nós estamos aqui em mais um podcast Não Morra Sem Jesus, com muita alegria nessa mesa que o Senhor preparou para nós, uma mesa de comunhão, de coisas do Senhor. Puxa uma cadeira, senta conosco aí, aperta o cinto que coisas do céu vão ser reveladas aqui nessa mesa. Eu estou aqui com a Linda Dai. Olá, meus amigos, a paz, tudo bem com vocês? Ela fica toda derretida quando eu chamo de Linda Dai. E aproveitando, já compartilha esse vídeo, marca aí hashtag Não Morra Sem Jesus e se inscreva no nosso canal, no Instagram, compartilhe Ativa o sininho aí, isso, né? ativa o sininho, Isso. com certeza. E hoje a gente está com uma convidada aqui mais que especial, né? Nossa amiga, irmã em Cristo, Top. adoradora de Jesus, Eliane Barbosa. Eliane Barbosa, que alegria receber você aqui, hein? A paz de Cristo, pessoal. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrado. Um ambiente muito gostoso. E com certeza a presença de Deus já está neste lugar. Vai ser muito bom falar das coisas que ele tem feito Com aqui certeza, hoje. a honra é toda nossa de Amém. te receber aqui. É um prazer E eu já imenso. quero começar te dando um presente aqui, ó. O presente é muito bom, gente. Até rimou, vocês viram, né? Presente da nossa loja, que ainda está em construção. A Seu loja... www Não Morra Sem Jesus. Ai, que Estamos tecido nos últimos gostoso. detalhes aí para você poder adquirir sua camiseta. Além de ser uma camiseta, é uma ferramenta de evangelismo, né? Um presente top aí. Já Amei. estamos aí com a loja ativa no ar aí. Muito obrigada, amei. Que bom. Maravilha, que bom. E aí, Eliane Barbosa? O pessoal tá todo ansioso aí para conhecer mais um pouquinho de você aí. Ah, conhecer um pouco da história, né? Isso. Como foi a sua trajetória com Cristo? Como você conheceu Jesus? Então, acho que muitos ministros, né, quando vão falar que ministram, devem falar um pouco parecido, né? Começou a cantar desde criança e eu lembro quando a minha mãe se converteu, a gente era da Batista, né? A princípio, no início da nossa caminhada, eu era bem pequena, assim, tinha uns 7 para 8 anos. E lá a gente começou a nossa caminhada na Batista tradicional. E eu lembro de ver as irmãs tocando órgão, né? Tinha órgão na igreja na Sim, época. Era era. muito lindo aquele coral lindo cantando. demais. Nossa, são imagens que você vê. Eu pequenininha, mas eu ainda lembro. Eu lembro dessas imagens, desses flashes. E eu via o coral cantando, a irmã tocando, a irmã Regina. Eu achava aquilo muito lindo. Então, desde pequenininha, eu já fui envolvida no louvor. Me batizei muito cedo. Me batizei com 9 anos de idade. Me Olha. batizei nas Decidida águas. mesmo ao Senhor. Eu acho que, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Mesmo quando a gente estava na Batista tradicional, ela tinha aquele chamado, sabe, muito forte. E ela aprendia, porque é uma coisa que a Igreja Batista tem, né? Há muito estudo da palavra. E ela estudava muito a palavra. E eu via aquele amor na vida dela. Depois a gente veio para a Igreja Pentecostal e não foi diferente. Aí ela começou a buscar com mais ênfase, com mais presença. E eu lembro, eu até na passagem de ano, teve um momento que nós ficamos sozinhas e foi muito bom. Inclusive, eu quero mandar um beijo para minha mãe. Se existe uma pessoa que é um exemplo na minha vida, é ela. Glória a Deus. Porque é uma mulher guerreira. Eu vejo minha mãe hoje com 70 anos, né? Beijo, mamãe. Beijo, né? mamãe. Amo você. Eu acabei de vir da casa dela e ela fazendo faxina na casa. Então, ela é uma mulher Ativa aí. muito guerreira, muito guerreira. Você se E emociona muito falar cheia. dela, né? Porque eu lembro de muitas coisas, Que sabe? legal. Hoje eu tô casada, mas ela é o start na minha vida que me fez apaixonar por Jesus, pelo reino. Por Que se lindo, doar né? para o reino, porque eu via ela fazendo isso, viajando para Minas, para São Paulo, em missões. Ela é irmã do Coque. Olha. E eu lembro dela, eu falei para ela que a gente assistiu um clipe na virada de ano, eu e ela, e era um clipe que abria a porta e a pessoa via o outro orando dentro do quarto. Eu falei, mãe, essa é a imagem que eu tenho de você. Que lindo, hein? Essa é a imagem que eu tenho da minha mãe, porque eu lembro de Maravilha. bater na porta, chegar assim e ver ela orando, ela nem me ouvia. Eu fechava a porta e sabia que aquele momento ela não tinha tempo comigo. O tempo Era dela ela e Deus. estava no encontro dela. Hoje eu entendo. Na época eu sabia, porque eu sabia o quanto ela era cheia da presença. Eu via ela passando pela casa expulsando o demônio. Então, uau! É tipo assim, acho que essa é a palavra para descrever a minha mãe na presença de Deus. Uau! E é bom né? ter uma referência assim, né? Sim.
Sim, tanto quanto como mulher de Deus, como mãe. Também, como mãe. Porque é o que eu tento, pelo menos, ser 0,1% do que ela é para mim, para os meus filhos hoje. Sabe? E essa é a imagem que eu tenho dela, abrir a porta assim e ver ela orando e fechar a porta, saber que eu tenho que esperar. Nossa, já começamos Ela com terminar. tudo já, hein? Essa é a minha mãe, a mamãe Arminda, amo você. E começou aí. Desenvolvendo, aprendendo a palavra e vendo ela se derramar na presença. E indo em vigílias, indo em orações das irmãs, vigílias, sabe aquelas igrejas simplesinhas, que é lá no meio da roça? Sim. Sabe aquele lugar gostoso, que acaba o culto da tarde, a gente sai para pegar goiaba na árvore, sabe? Ameixa. Era O pessoal vai esses buscar lugares. com uma sinceridade mais pura. Nossa, é demais. E minha mãe ia muito. E eu sempre acompanhando ela em tudo. E foi aí que começou tudo. Que demais, né, João? Aí começou a louvar nas crianças, nos jovens, adolescentes, jovens. Aí a gente ia nos cultos, né? Às vezes não tinha gente pra cantar. Aí, chama minha filha, que minha filha gosta de cantar. Aí eu ia lá. Aí eu ia lá no hino da harpa. Você já não gostava muito, né? Não, jamais. Era a minha brincadeira preferida, na verdade. Quando eu era criança, eu colocava... Vou revelar a idade. Colocava o disco de vinil, pegava o desodorante e ficava na sala cantando. E ficava lá cantando. Eu lembro que quando eu fui casar com o Lucas, quando a gente ficou noivo, eu revelei para ele o meu sonho que eu tinha desde que eu me entendia por gente, que eu ia ter que ter uma profissão. Eu falei para ele, o meu sonho é poder viver assim, neste lugar. Poder viver cantando para Jesus. E é lógico que hoje, mais velha, eu tenho outro olhar, porque a gente amadurece muito. Sim. Né? A gente amadurece muito. Mas lá eu já tinha essa percepção do que eu queria. E o Lucas, né, que eu quero mandar um beijo também pro meu marido, que é minha coluna. E ele falou para mim, eu tô com você. Se esse é o seu sonho, eu te amo, eu vou viver esse sonho com você. Olha. A gente vai viver junto. Uau. E a gente já chorou muito. A gente já sorriu muito. É o casamento, né? É, o casamento, em tudo, né, gente? Sim. Então, um beijão pro Lucas aí também, né? Um beijo, meu Qualquer amor, dia amo senta você, na viu? mesa com nós aqui. O meu marido é bênção. É uma benção mesmo. Mas aí você acabou transformando o dom, o desejo de sonhar em louvar numa profissão. E você gravou trabalhos e... como é que foi então, se eu podia até ter descobrir, assim, trazido, né? Porque Nem- muita gente, principalmente na Pensei. igreja, todo mundo louva, todo mundo prega, todo mundo tem uma coisa para dar. Mas as pessoas que se destacam e transformam isso num dom da vida, num trabalho. Então, na verdade, assim, a música sempre me chamou. Só que quando eu terminei o ensino médio e fui fazer faculdade, eu já dava aula, eu já era professora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar canto. como professora. Ah, sim. Como professora. E eu era auxiliar de sala. Aí eu fui fazer faculdade, eu fazia estágio de manhã numa escola, dava aula em outra escola à Profissão tarde punk, e né? fazia faculdade à noite. E assim, vai cantar e vai dar aula. Uma hora a conta chega, né? Uma hora essa conta chegou. Mas aí eu fui ser professora. E depois que eu casei, eu vi que eu precisava me profissionalizar na área da música para oferecer com mais qualidade ao Senhor. Então, eu fui fazer conservatório de música. Então, eu me formei em canto erudito. Depois, eu fiz canto belting. E também me formei em pedagogia. E fiz 4 anos de piano erudito também. Mas... Se dedicou totalmente Sim. à música. E aí, o que aconteceu? Eu lecionei por 12 anos. E eu tive um problema muito grave nas pregas, que a minha voz, ela não saía. Eu simplesmente perdi a minha voz totalmente. Meu Deus. Inclusive, eu até falei isso essa semana para uma pessoa que passou por algo parecido. Eu falei, Deus pode restaurar. Não, com certeza. Olha a minha voz, eu tô falando. Eu não falava. Era assim, a minha voz, eu não falava. Travou tudo. Travou perdeu a tudo, voz. perdi a voz. E aí eu descobri que eu tinha fenda nas pregas, né? As minhas pregas, hoje elas estão praticamente saradas, assim, é uma coisa mais natural. Mas ela chegou uma época que são 2, né, as pregas, e uma delas é rasgada. Não é calo, eu não tenho calo. Mas uma delas tinha um rasgo. Então, quando ela vibra, tinha as notas específicas que na hora de vibrar elas não se encostavam. E ela precisa se encostar, sabe? Como um elástico quando você estica. Ele tem que se encostar
e vibrar para emitir um sonzinho, as pregas é a mesma coisa. E aí eu tive que parar minha profissão. Na época, eu era concursada da prefeitura. Tive que parar minha profissão e continuei estudando música. E fui cuidar da minha voz. Fui fazer fonoterapia, tratamento com otorrino, que inclusive é o meu otorrino até hoje, o Dr. Rony. E fui cuidar da minha voz. E foi nessa época em que Deus abriu a porta para eu fazer meu primeiro trabalho, que foi nas Asas da Adoração. O nosso primeiro CD saiu numa época em que eu estava tratando a minha voz. Olha. Foi, assim, muito... Deus nos leva a andar em cada caminhos, né? Porque você vê um totalmente milagre. dele, né? Totalmente. É tipo Pega assim a gente mesmo, na irmão. nossa fraqueza. Falar, agora eu vou fazer. Até aqui você vai. Aí, quando você não pode, é quando você vive o sobrenatural. Porque você aprende a depender 100% dele. E a nossa vida é assim. A vida do cristão que se entrega para ele e entende que não cabe a nós é dessa forma. A gente aprende a viver cada dia um milagre. E ele é lindo que ele... As fendas, as pregas, ele deixou uma cicatriz para mostrar que eu curei. Vai ter uma marquinha. Sim. Inclusive, às vezes, quando eu canto, dependendo das notas, eu tenho que, depois que eu estudei, que eu me especializei em canto, né? Que eu entendi toda essa formação, eu comecei a trabalhar minha voz e hoje eu sei que eu tenho que fazer um certo esforço para eu conseguir cantar algumas notas. A gente então, lembra mesmo você puxando o caminhão da marcha para Jesus. Meu Deus, pulando e dando, Nossa, cantando. foi demais, né? Foi demais. Foi demais. Foi Meu demais. Deus do céu. Até hoje, assim, eu vejo e falo... Pra você ver como é milagre. Porque a gente não consegue, a gente não tem ser humano que consiga tanto organizar o evento, a responsabilidade de organizar e fazer Sim. tudo dar certo, caminhar. Muita gente envolvida em pouco tempo. Muita gente envolvida. A gente vai falar sobre isso, porque eu acho isso magnífico, falar sobre o corpo, né? Isso é muito importante, né? E aí eu entendi que eu precisava ter um certo cuidado com a voz. Então, eu parei de dar aula como eu dava. E hoje, eu sou professora de música. Olha. Então, E como é que você mistura toda essa técnica que você absorveu com a unção, né? Porque as pessoas, muitas vezes, têm tanta técnica, mas não tem unção, né? Então, mas eu acho assim, a técnica é para você estudar dia a dia. É como um treino. Você vai treinar, você vai estudar. Porque se eu vou servir, por exemplo, se eu vou trabalhar, se eu não fizer uma faculdade, não me profissionalizar, e não só ficar na faculdade, fazer cursos técnicos e fazer sempre, outra faculdade, me especializar exatamente, eu não estou dando devido valor, eu preciso estar me adequando. Por que para o reino é diferente? Se eu vou servir o Rei dos Reis. Para Jesus é de qualquer jeito. Né? Jamais. Para ele tem que ser melhor ainda. Sempre, melhor né? ainda. Então, eu entendo que todos os dias eu preciso fazer o meu exercício vocal. Todas as alunas que eu dou aula, eu falo, gente, é todo dia. 5, 15 minutos por dia. Você faz o seu exercício. Mas ele não pode ser mais importante do que a busca pela presença. A busca pela presença, ela começa no meu primeiro horário do dia. Sim, o relacionamento com Cristo, né? Exato. Pronto, Dai. É isso mesmo. O Jesus, ele não é religião. Ele não veio para falar, você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assado, você tem que falar isso, você tem que falar isso. Não, ele quer se relacionar. As pessoas confundem o dom que Deus nos dá com um termômetro esse aqui é cheio de Deus. Não com o relacionamento que a gente tem Exatamente. com Cristo, né? Fala, não, esse aqui canta, então esse aqui tem mais Deus do que aquele que não canta. Não, jamais. Esse aqui prega, então ele tem mais Deus do que tem... Então, acho que o relacionamento é algo muito particular, né? É muito individual, né? É muito íntimo, né? Um coração alinhado com o coração de Deus. Né? E quando você alinha, obviamente que outras coisas vão mudar. Você já não vai se vestir mais como você se vestia antes, que você não o conhecia. Você não vai falar mais do que você não... Você não vai assistir mais coisas que você assistiria. Ouvir músicas que você ouviria... Tem muitos jovens nos ouvindo nesse momento e ele fala, não, eu vou virar crente, mas eu tenho que usar isso, tenho que usar aquilo outro. Não, tal. É o Espírito Santo que convence, né? É isso do aí, pecado, da justiça e do juízo. Ponto final, é isso aí.
Então não fica com medo, não, pode vir. É o Espírito Santo, ele vai vir. E, inclusive, né, até a gente, né, na nossa conversa antes da marcha, eu falei, gente, eu sou muito agitada. Eu sou muito agitada. E eu sempre fui, assim, uma personalidade minha. Minha filha também é assim, meus filhos são assim. Não é um personagem que você veste, não. Não, eu sou desse assim. Se jeito. você entrar na minha sala de aula, você vai me ver dessa forma. Essa semana foi tão engraçado, abrindo um parênteses. Essa semana um aluno falou para mim, professora, ele falou assim, professora, você é meio doidinha, né? Eu falei, só um pouquinho. Porque eu sou dessa forma. E eu fui muito criticada por causa disso. Porque, Eliane, você fala muito antes de fazer o solo, Liliane. Você fala muito, faz muita careta na hora de cantar. E hoje, como professora de canto, eu sei que dependendo da nota, você tem que fazer careta mesmo, senão a voz não sai, né? Mas você fala muito, você pula muito. E como é que você se lidou com isso no meio machista foi igreja difícil. religiosa, por exemplo? Não, é difícil, porque aparecer, você quer entrar no padrão, né? Porque você acha que aquilo é servir. Você acha que se você ficar certinha, paradinha e cantando certinha, sem inventar muita coisa, é servir. Existem pessoas que são chamadas para isso, e ela deve servir desse jeito. Existem pessoas que são chamadas para fazer comida no congresso, e elas devem fazer isso. Existem pessoas que são chamadas para fazer bolo e servir na porta da igreja, elas devem fazer isso servindo. Não existe nada mais nem menos importante. Eu sempre falo isso e eu friso. Existem pessoas, que nem eu, que é mais agitada e vai querer trazer a igreja para cantar junto, porque eu entendo que não adianta eu chegar lá e cantar lindamente se a presença de Deus não vir, se a igreja não adorar junto comigo. Não é show, a gente não tá... Você pode estar na igreja, você pode estar num palco, numa praça, você pode estar em cima do caminhão, a gente não tá fazendo show. É diferente. Sim. Lógico que a gente vai com essa qualidade, pensando em fazer o nosso melhor, mas ali não é show. Ali nós estamos oferecendo um culto ao Senhor. E a gente tem que entender, ter o discernimento, que vai ter hora que a gente vai parar. Você dirigiu a igreja foi, recebeu, começou a cantar, vai ter a hora que você vai parar e a igreja vai fluir. Você fez o que você tinha que fazer. Abriu o caminho para a adoração. Pronto. Abriu o caminho e a igreja fluiu. A igreja... Cara, quando você começa a cantar, e aí você ouve a igreja cantando e você para e ouve a igreja cantando, aquilo, para mim, aquele é o momento em que eu percebo, eu cumpri o propósito para que eu vim aqui, sabe? Você percebe, porque a igreja começa a adorar de uma forma, aí começa a cantar com aquela força, parece aquele coral, e de repente para de cantar, mas é porque um tá aqui recebendo do Espírito, outro lá no canto, o demônio se manifestou, já tem outro orando em cima. É uma experiência inexplicável. Não dá para explicar mesmo. Não dá para explicar. A manifestação da presença do Espírito, né? E o músico, né? Aquele que louva, aquele que adora, ele tem isso, né? Com ele. De levar a igreja à adoração. De fazer para a igreja, vamos adorar o Senhor. E toda essa situação, não teve momentos que a gente vê muitas pessoas que ela acha que aquilo lá pertence a ela. O momento da adoração ali, do louvor, das palmas, de ser glorificado. Tá. Não, se eu não estiver aqui, isso aqui não acontece. Sim. Então, tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que é um tratar de Deus. Sabe? Quando algum momento você se perdeu, assim, achando, não, essa glória é meio que minha, assim. Não, porque eu acho que, assim... Você teve uma base muito boa, né? Com a sua mãe aí, que você já falou no começo. Mas eu sempre reconheci as minhas limitações. Eu sei o quanto eu sou limitada. E eu sei o quanto tem gente que canta, ministra muito melhor que eu. Eu sei disso. Então, eu só me coloco à disposição do Senhor, sabe? E eu acho que quando a pessoa se perde, não é que ela... Eu acho que ela perdeu o propósito desde sempre, sabe? Só se revelou ali. A busca pela presença do Espírito Santo de Deus, ela trabalha de uma forma na nossa vida que a gente aprende a criar, a construir um altar para o Senhor em todas as situações. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma enfermidade. É doloroso, é um momento de luta. Mas ela aprende a se entregar naquele momento e construir com lágrimas um altar ao Senhor e entregar o que está no coração dela naquele momento, a dor. Aí você sai desse momento, Deus abençoa, e você vai para um lugar onde Deus te honra.
onde Deus abençoa a sua vida financeira, Deus abençoa o seu ministério. Ali você aprende a construir um altar e entregar tudo aos pés do Senhor. Porque a gente entende que não existe momento de dor e nem existe momento de aplauso que possa se comparar à presença dele. Se você estiver num lugar onde você está recebendo aplauso, se você estiver num lugar onde ninguém está te vendo, não importa. O que importa é se a presença dele está ali com você. Esse é o momento que te satisfaz. Esse é o momento que supera todas as expectativas. É um lugar onde nada pode te alcançar. A gente faz muito trabalho de rua, evangelismo, tá? Vai pro meio do mato, bairros afastados. Aí as pessoas não querem ir. Agora, quando vai fazer um evento igual Marcha para Jesus, o telefone não para de tocar, meu. Uma vaguinha para mim aí, uma vaguinha para mim aí. E amém, né? Amém. Se quer adorar, se quer adorar, se quer servir, amém. Mas a gente tem que estar disposto tanto para estar na luz, no holoforte, quanto para estar também no momento em que a igreja precisa da gente e ninguém tá lá. Ninguém quer ir. É bênção. Mas a gente precisa, é aquilo que eu falei, a gente precisa aprender a servir e não a ser visto. O pastor Tamar fala muito disso. Um beijo pro meu pastor. Deixa um convite para ele sentar na mesa com a gente aí. Gente, pastor Tamar fala muito de Bíblia, ele conhece a Bíblia. A gente tem alguns programas que são debate com temas polêmicos, né? Então, ele é bom nisso, chama ele que ele é bom. Um convite aí. Verdade. E faz 11 anos que você está no Paraíso Church, né? 11 anos que a gente está na Paraíso, junto com o pastor Tamar, com o pastor Marcelo, com a pastora Val, a pastora Lu. E a Sara e o Samuel nasceram, a gente foi para lá, eles tinham 6 meses. Eles estão com 11 anos hoje. É muito tempo, né? Junto, caminhando. Vai fazer 20 a minha primogênita. Imagina, gente, passar muito rápido, né? Rapidinho. Muito A rápido. vida é muito, por isso que tem que aproveitar os momentos, né? Tem que aproveitar os momentos. Eu costumo dizer que as pessoas, elas passam a vida procurando a felicidade, né? Não precisa ser feliz, precisa ser feliz. E a felicidade são momentos como esse aqui, né? A gente rindo aqui, falando da obra do Senhor, né? E acaba deixando passar despercebido. É verdade, às vezes a gente não aproveita o que tem que... Né? Não Deus está colocando feliz, na mas nossa já frente. aproveitando o presente de Deus, né? Que é esse momento. Tem muita gente que só dá valor quando perde. E o nosso maior ministério, o lugar onde é mais difícil brilhar a luz de Cristo e onde ela mais deve ser brilhada e onde a gente é mais tratada é dentro da nossa casa. É no nosso lar. É o casamento, né? É no casamento, na nossa família. Os filhos. Eu Exatamente. aprendi que casamento é para quebrar o vaso. E os filhos é para pisar nos cacos. Boa! Vai moldando nosso caráter, né? O Senhor trabalha demais com tudo isso. Não, mas é verdade. E é onde a gente aprende a se entregar. Né? A gente, né? Falando em entrega, assim, como é que você lida? Por exemplo, você passou um dia difícil pra caramba, muita luta, problemas. Aí você vai chegar na igreja e vai adorar o Senhor. Aí a galera vê aquele sorriso no rosto, aquela adoração, sabe? Quem vê pensa que não tá passando problema nenhum, né? Então, a gente que ministra, né? Muitas vezes, a gente tem que pregar aquilo que a gente não vive. Mas é uma promessa da palavra. Não é porque não se cumpriu na nossa vida que eu não tenho que deixar de profetizar isso sobre a vida das pessoas. Sim, mas se falando, por exemplo, em termos de promessa, são muitas promessas e muitos cristãos têm a promessa de que nós vamos morar com o Pai. Essa é a maior delas. Nós já temos a nossa chave de acesso, que é Jesus Cristo. Ele já fez tudo o que deveria ser feito. A gente só precisa aceitar, confiar. E é difícil, porque a gente é humano, a gente quer segurar com o nosso braço. Mas o que a gente tem que entender é que o propósito não é a gente chegar lá e ser visto. O propósito é a gente entender que aonde a gente está, a gente é luz. Então, as promessas estão se cumprindo na minha vida? Sim, estão se cumprindo na minha vida. Você já cantou em grandes palcos com grandes cantores? Não. Mas eu não preciso estar lá para que a promessa esteja se cumprindo. Não é isso que vai determinar se Deus está usando a minha vida ou não. O que vai determinar se Deus está usando a minha vida é se dentro da onde eu estou no dia a dia, eu estou conseguindo brilhar. É se na hora que eu fico nervosa, que eu fico... Espírito Santo, me ajuda. É isso que vai determinar. É o que eu falo. No secreto é onde eu me abasteço. O público, eu derramo o que eu já tenho. Mas talvez a gente não enxerga a proporção do que Deus faz na nossa vida. Porque falou do seu nome na cidade de Taubaté, todo mundo conhece. Então você é uma referência na cidade. Talvez você não é estourado no Brasil, tal. Deus está preparando algo, né, na sua vida, mas falou de Taubaté, todo mundo conhece. Né? Você é uma referência para as pessoas. Amém.
Até no dia da marcha mesmo, né? Quando a gente pensou assim, quem que a gente vai colocar em cima Aí do Deus- trio para puxar a marcha? Eliane Barbosa, ela é Nossa, animada, que ela é legal. agitada, ela vai pôr o povo para marchar Ai. mesmo para Jesus. E foi fantástico. E olha, eu fiquei preocupada, eu juro pra vocês, bastante. Eu até relutei, né, em aceitar. Eu lembro que vocês comentaram comigo, a gente conversou e eu falei, gente, mas o trio, eu não dou conta do trio, eu não dou conta do trio. Eu relutei, falei, gente, não tem ninguém que possa colocar. Não, vai você, vai você, vai você. Até que eu aceitei. A gente fechou e eu fui lá. E eu falei, gente, eu não vou dar conta desse trio. E o pessoal da banda ensaiando comigo. Não, Eliane, vamos lá. Eu falei, gente, mas é 1 hora ministrando. Meu Deus, é muito tempo. Eu nunca passei por isso. E vamos lá, vamos lá. E assim, incrível o que Deus fez. Deus fez. O melhor do trabalho Foi a marcha. Mas Deus derramou da presença E Só as de dele. falar, orações eu já que- fico arrepiada, assim, No de meio do caminho lembrar a gente parava e a gente orava. Sim. E as Foi pessoas fantástico. cantando, sabe, adorando. E os vídeos depois das meninas dançando. Sim. Gente, o que que é aquilo? O corpo é muito perfeito quando Paulo fala do corpo. Ninguém faz nada sozinho. Eliane vai cantar. Beleza. Põe a Eliane lá para cantar. Ninguém tocando, ninguém marchando. O que adianta a Eliane lá? Fala para mim. Não é? Não, é verdade. Não é? Agora, a igreja unida, o corpo unido, as meninas dançando. Que fantástico. Eu me apaixonei por aquelas meninas. Ó, um beijo para toda aquela equipe maravilhosa. O Que flash lindo. mob, né? Da Flash Relevante. mob. Gente, demais, demais. Elas dançando. E dali a gente já se comunicou nas redes sociais. E que lindo vê-las dançando e ouvir as pessoas cantando de diferentes denominações. Sim. Foram O corpo de Cristo. paredes sendo derrubadas e pontes construídas, né? Sim. Uma Sim, só fé exatamente. ali em algo que marcou Taubaté no mundo espiritual, né? A gente Sim, derrubou muitos altares do nosso sim. inimigo e tenho certeza que estamos colhendo frutos aí desse E trabalho. esse ano tem de novo Marcha para Jesus. Em nome de Amém. Em Cristo. nome Deus de quiser. Jesus. A gente já tem que começar orando já, Sim, porque sim. as barreiras, a gente não vê o mundo espiritual. As barreiras, elas começam a se levantar já. O inimigo não chega e fala assim, eu vou batalhar contra. Não, ele vai construindo. Vai construindo, O quebra-cabeça, sabe? E a gente precisa, principalmente vocês que estão na liderança, gente, precisa orar pelos nossos líderes, pastores líderes na nossa cidade, autoridades. A gente precisa orar, porque a gente está vivendo um momento que ou você batalha ou você abre mão. E aqueles que batalham vão ser o trigo. Sabe, o trigo que vão fazer a diferença. Quem não batalha vai ser o joio. Aquele que não se curva, aquele que bate o vento e ele tá lá firme, porque eu sou o joio, eu posso, eu consigo. O trigo não. O trigo é aquele que se dobra no vento. Que quando vem o vento, ele se dobra. Por isso que Deus nos compara com o trigo. Porque a gente precisa fazer a diferença na hora do vento. A gente precisa entender o propósito de Deus e saber que não depende de nós, que a gente se prostra diante do que Ele tem para fazer. Não sou eu que vou ficar parada e vou fazer alguma coisa. Não sou eu que vou lá, vou cantar. Não sou eu que vou lá, vou pregar e vou fazer e acontecer alguma coisa. Tenta ir sem a presença de Deus para ver o que acontece. Deus não mobiliza as pessoas para estar junto. A intercessão, vocês foram para o monte um dia antes. A intercessão, a oração. E tinha um grupo também de irmãs orando, A intercedendo. entrega. As irmãs estavam E intercedendo. aí? As pessoas viram elas? Ninguém Não viu. viram. É no viram. secreto. Mas tenta fazer alguma coisa sem as pessoas estarem intercedendo junto, estarem no secreto orando. É o que eu falo. É um resultado. O resultado que é visto A gente tem sofrido muita tem uma raiz retaliação, né? muito mais profunda. Do fim da marcha pra cá, a gente tem sofrido muitas afrontas, né? Coisas que acontecem que a gente nem... Caramba, Nem tá vendo entende, né? isso? E é outra coisa também, divulgar, né? Poxa, não é porque eu não tô de frente, na linha de frente, que eu não vou ajudar a orar, a interceder, não vou É a divulgar. união, né? É a união. É a união. Cada um é uma parte do corpo, É o né? reino de Deus, né? É o reino. Todos nós tivéssemos essa visão, né? Que é o reino de Deus. É. Mas aí, algum momento você pensou em parar, falar, não dá mais, não quero mais? Como é que lida com essa situação aí? Acabou o dedo, não deu pra contar nem samânico do pé. Essas promessas que o senhor falou pra mim não vai se cumprir. Nossa, Fica aquela, várias vezes, aquele várias mimimi vezes, com várias Deus, né? vezes, Fala, Deus, vou várias parar, não quero mais. e tem hora que a gente parece filho birrento, né? É, então, Sim. Sara, a tampa gente- ouvida, Sara não a pode gente se ouvir isso. identifica muito com os filhos, né? Deus dá filho, a gente vê as atitudes que os filhos têm, é como
como fosse a gente com Deus, né? Então, mas é muito Bíblia, né? Porque Paulo fala isso, né? Que tem uma época que a gente tá tomando leite ainda. Sim. É mingau, tá? Só naquela comidinha tranquila. Mas chega o momento, já passou o momento, já tá na hora de você. Ele falou, né, pra igreja, já tá na hora de você comer comida, mastigar comida, já tá na hora. Então, tem um momento que a gente ainda é imaturo na fé. E a gente acha porque não aconteceu, aí que isso, que aquilo, né? E acha, porque a gente acha que Deus, né? O que a gente pensa? É porque não entendeu ainda o propósito de Deus. Até o momento que cai a ficha e a gente entende o propósito de Deus, a gente entende que as portas vão se abrir do jeito que é para ser abertas, do jeito que ele vai colocando, sabe? As pessoas que ele vai colocando no caminho. E a gente tem que estar pronto para que a gente possa brilhar a luz dele. Entenda que não depende de nós. Entenda que o que vai vir a acontecer é ele. Ele e ele. A gente é só instrumento. Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Exatamente, tudo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende, nossa, tem coisas, eu tenho promessas na minha vida que ainda não se cumpriram, tenho promessas na minha vida que já se cumpriram, mas cada dia eu falo para ele, Jesus, me ajuda a viver esse dia para brilhar o teu nome, para mostrar mais Cristo na minha vida. Passou o dia, no outro dia, no meu devocional, de novo, porque a cada dia é uma luta constante todos os dias para a gente brilhar Jesus. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Quando a gente entende isso, as portas começam a ser abertas, não para a gente ir, para a gente aparecer, mas porque a gente entende que a luz dele tem que brilhar. Sim. E a gente tem que ser menos. A gente se prepara, se qualifica, porque quando a oportunidade chegar, a gente tem que fazer com excelência, mas reconhecendo que a gente está atrás de uma nuvem de glória. E é ele que tem que aparecer. A gente só fica atrás dessa nuvem. Só isso. Glória a Deus. Nesses momentos, então, de vontade de parar, tudo, o conselho é isso aí, é comunhão com Deus, né? Nossa, sempre. Sempre. Porque, olha, eu lembro que, né, isso é uma coisa que não está muito longe da minha vida, mas eu lembro de uma virada de ano, não essa, mas uma antes, né, anterior, eu tinha me frustrado muito, porque eu e o Lucas, a gente já investiu muito dinheiro no ministério, muito dinheiro, sabe? Coisa de comprar um carrão, de dar entrada num apartamento, e dinheiro às vezes que a gente não tinha. Eu lembro de vezes que o Lucas recebia, ele sempre trabalhou em fábrica, né? Hoje ele não trabalha em fábrica, mas ele sempre trabalhou em fábrica e ele recebia PLR, o 13º, e ele pegava aquele dinheiro e investia. O meu primeiro trabalho, que é o Nas Asas da Adoração... 2011, né? Foi 2011, isso. O Lucas e eu investimos em torno de R$30 mil. 2011, R$30 mil era muito dinheiro. Muito dinheiro. Se hoje R$30 mil é muito dinheiro, imagine em 2011. E a gente gravou com um produtor muito abençoado, e era um produtor muito conhecido. Teve uma participação do Paulo César Baruch, né? Cantei com o Baruch. Nossa, uma bênção de pessoa. A gente cantou junto, produzimos uma música juntos. E foi um momento muito especial na minha vida. Mas eu não precisava ter investido. É aquilo da maturidade. Então. E de você ter pessoas que te aconselham, certo? E eu não precisava ter investido tudo isso. É a emoção de querer fazer acontecer. Querer fazer. E, gente, incrível. O Lucas ele tinha aquelas motos custom que fala, aquelas motos. As Harley Davidson. É isso. Custom. A dele era Shadow, né? Nossa, ele era apaixonado por aquela moto. Ele deu a moto de entrada no CD. A moto valia 18 mil. Ele deu a moto na entrada do CD, o resto a gente foi pagando aos poucos. E aí a gente terminou o CD. Gente, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que fala para mim, eu quero gravar. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Gente, não se preocupa em gravar um CD, em gravar um IP. Grava um single. E investe nesse single. O que a gente tem que entender? Que nós vivemos num mundo material. Uhum. Existe um mundo espiritual, que é Deus, e a gente tem que entender que Deus, ele é a nossa prioridade. Ponto final de quem quer ser ministro. É a prioridade. Mas a gente tem que entender que tudo requer um investimento. Tudo requer um investimento. E se você investe R$2 mil num single, você precisa investir pelo menos 4 ou 6 na divulgação desse single.
É muito mais caro do que a gravação do single. Se você investe 10 mil, você vai precisar investir em torno de 30 a 50 mil no single. Os cantores que têm dinheiro, que ganham muito para cantar, e tem muita gente pagando isso, e eles estão ganhando, eles têm condições. Mas cantores que são mais simples, por exemplo, que nem eu não cobro para estar indo nas agendas, né? Eu peço uma oferta para a igreja. O que a igreja pode dar, ela dá. Já foi tratado igual anjo, já? Já, como assim, muito bem tratada? Não, é que anjo não come, não bebe, não dorme. Só aperta a mão. Gente, eu posso contar, Cris? É claro, deve. Olha, gente, então, mas é isso que eu falo. Só para concluir, se preocupe em gravar um single bem gravado. Contrata um preparador vocal para preparar a sua voz, estuda a música, ora por aquela letra e se prepara espiritualmente e financeiramente. Se planeja financeiramente para fazer isso, para fazer com excelência. Sim. Para fazer, se essa canção foi Deus que te deu, é para chegar nas pessoas, então faça a sua parte para chegar. Se você fez tudo que você podia, que nem aconteceu com os meus lançamentos, eu fui até onde eu pude. Não posso mais, agora está nas mãos de Deus. E eu sei que no tempo certo ele vai... A gente sabe também que Deus pode pegar um vídeo seu cantando no banheiro e estourar aí. Deus pode fazer coisas incríveis, né? E que a gente nem espera. Mas agora, falando da agenda, eu lembro uma vez que eu estava grávida dos gêmeos, né? Para quem não sabe, eu tenho gêmeos. E na época eu estava grávida, eu estava, acho que de 6 meses, que eu lembro que eu estava com um barrigão já, de 6 para 7 meses. 6 para 7 meses. E eu fui cantar em São Paulo. Nossa, que eu chique, eu vou cantar na capital, né? Toda empolgada. Vai eu e o Lucas lá, vou cantar em São Paulo, né? A única roupa que cabia em mim era um vestido, eu coloquei vestido e fui. Aí eu sou uma pessoa, assim, muito precavida. O Lucas fala, Eliane, você já pensa antes, eu sou muito assim. Eu já sei. Mulher é assim, né? Será que é também assim, Dai? Eu sou assim também. A gente vai viajar, então já preparo, porque não sei quanto vai ficar para parar na estrada para comprar as coisas, então vamos levar um lanchinho de reserva, a gente não gastar muito. Sim. Não é assim? E eu sempre fui assim. Então eu fui cantar em São Paulo. Levava a marmitinha. E levei a marmitinha, um lanchinho, vários pãezinhos com patê e tal. Levei o Lucas, pra que isso? A igreja sempre dá um lanchinho, né? Amém, né? Então tá bom, levei. Cheguei lá, ministrei na igreja, bênção, glória a Deus. Fui bem recebida, acabou o culto. Eu grávida, gente, acabou o culto. Deus abençoe, viu? Deus abençoe seu ministério. A cantina tá ali, se a irmã quiser comprar o salgado, é tantos reais o salgado. Deus. Foi. Esse eu guardo na memória, porque, gente, eu voltei daquele dia, Frustrado, eu voltei né? chorando dentro do carro, de São Paulo a Taubaté. Eu falei, e comendo o salgadinho, né? Grávida, comendo, Sorte que não dependia como é difícil. Sorte que não dependia de oferta pra pegar a passagem, não tem que vir a pé. Não. Aí Porque a gente você tem uns põe o testemunhos seu aí das combustível. pessoas que andaram alguns quilômetros a pé, né? Por causa de uma situação dessa. É, E a então. gente brinca que a pessoa é tratada igual anjo, né? Porque anjo não come. Não, esse dia foi igual o anjo, foi igual. E eu fui assim, muito bem recebida, carinhosamente recebida. Mas são pequenas coisas que não depende de... Você vê que não depende de grandes esforços. Olha, irmã, preparamos aqui uma mesa tá você e seu marido com 4 pãezinhos, uma manteiguinha. Por mais simples que seja, né? E um presuntinho para você e Um um café cafezinho fresco. Pronto, para você voltar para sua cidade. O irmão tomar um café para voltar acordado para sua cidade. Tá dirigindo desde as 5 horas da tarde, né? Para chegar aqui para a igreja, vai voltar e vai trabalhar amanhã cedo. Para você, irmão. E eu trabalhava, eu estava grávida, mas eu trabalhava, né? Eu já dava aula de canto já. E foi um dos lugares, assim, foram vários lugares, mas esse lugar realmente foi um lugar em que eu derramei muitas lágrimas. Foi difícil. Ficou marcado. Ficou marcado. E teve lugares que eu fui, eu entrei, assim, igrejas que eu entrei e tinha uma mesa posta, preparada, né? Na marcha mesmo. As meninas, eu não fui até o camarim, porque eu queria curtir, eu tava lá, eu tava vibrando, entrava uma banda, saía outra, eu tava pulando lá. eu tava aproveitando cada minuto mesmo, cada momento. E aí, de repente, eu fui lá pra fazer foto, né? Com a Paloma. Falei, eu quero fazer foto com essa cantora maravilhosa que eu amo de paixão. Aí Nossa, ela é uma bênção também, né? Nossa, que bênção. Uma simplicidade, Gente, né? A mãe dela. simplicidade. Incrível também. E canta abençoadamente maravilhoso, né? Assim, demais mesmo, cheio de Deus. E aí as meninas falaram pra mim, você não cantou no trio? Eu falei, cantei. Ela falou, menina, tem aqui um camarim. Eu entrei no camarim.
Falei, o que é isso? Esse camarim, meu Deus. Entrei lá e eu tava com muita fome, porque eu não comi, eu não almocei pra ir. Foi até uma falha nossa, até peço desculpa no ar aí de não ter, né, dado Imagina, não. Né? A gente pensa tanta coisa, tanta correria. Não, mas o pastor Ronaldo me chamou antes. É que eu não quis ir mesmo, porque eu queria ficar lá no meio da galera, queria curtir as músicas. Eu tava muito pilhada, né? E aí, a hora que a menina me chamou, né? A irmã que tava cuidando da entrada me chamou, eu agradeci tanto. Ela falou, eu acho que agora eu vou aceitar. Porque, sabe, tem uma hora que no corpo... cai o cansaço. Sim. Aí eu falei, eu vou aceitar. Eu cheguei lá, eu sentei. A hora que eu sentei naquele sofá e tomei um suco e comi uma frutinha, meu Deus, aquilo lá para mim, eu olhei e falei assim, eu até filmei, eu não postei, mas eu até filmei para registrar o momento, agradecendo ao Senhor. Então, tem igrejas que você vai que aconteceu fatos assim, e tem lugares que eu fui muito bem recebida. Não só na marcha, outras igrejas. Tem lugares que eu fui em que a igreja realmente não tinha condições. Me deu R$50 de oferta, eu com a banda. R$50 de oferta, eu peguei R$15 aqui, R$15 ali. Passei para os meninos, eles estão de prova. Gente, pelo menos o combustível que vocês vieram servir hoje. Não paga, R$50 não paga nem o estúdio que a gente paga para ensaiar com a banda. Nada, né? Mas a gente vai para servir. Não é por dinheiro, é para servir, né? E existem fatos e fatos, mas em todos eles a gente precisa honrar a Cristo, entender isso, né? Sim, com certeza. E são os momentos que você acaba passando situações aí e você pensa, chega, vou parar. Uhum. Aí, como a gente sabe que o autor, o isso. consumador da nossa fé é Cristo Jesus, a gente se levanta, dá aquela respirada, olha para Jesus e fala, bora para a próxima. É isso isso que às vezes machuca, né? Machuca muito o coração. Aí você passa por isso, aí você vai ver a produção de um novo single, uma nova música, olha, 2.000 e pouco, single, mais não sei quanto, a divulgação, mais não sei quanto. Você põe na ponta do lápis, você fala, meu Deus do céu, vai levar não sei quantos meses de trabalho. É assim que eu funciono quando eu faço meus lançamentos. Eu sou professora, então eu tenho meu salário X. E eu sei quanto desse salário eu posso investir mensal para eu poder fazer um lançamento. E assim eu vou trabalhando. Sim, sabe? Programado, né? Assim eu vou me programando para eu poder fazer. Então, é dessa forma. E assim a gente vai vivendo, buscando a olhar o foco em Cristo, sabe? Porque se a gente tirar o nosso foco dele, seja nos momentos difíceis ou nos momentos em que a gente está sendo visto ou nos momentos que a gente não é valorizado, a gente se perde. Seja pela dor ou seja pelo sucesso. A gente se perde porque ambos são sentimentos humanos. E a gente tem mania de ter esse amor humano. A gente quer o amor humano de ser visto, de ser amado, de ser reconhecido. E é errado. Não é errado porque a gente é humano. Mas, de repente, a gente se encontra numa atmosfera com Deus de uma forma que é como se esse amor humano fosse arrancado do nosso coração. E a gente entende que as pessoas são instrumentos como nós. E o que importa é a semente dele no nosso coração. O difícil é entender que quando você encontra realmente, entende quem é Jesus, você não precisa de mais nada. Mais nada. O difícil é as pessoas entenderem isso, né? Eu tô completo. O que É, vier é lucro. A gente estava conversando sobre isso vindo para cá. A gente passa por tanta luta, tanta situação na vida. Aí você entende que quando você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Exato. E é só vivendo. Sim. É só vivendo. Não adianta você vai ver esse vídeo, vai ouvir esse vídeo. Muitas coisas você pode não entender. Achar assim, mas ela tá falando isso, é que ela não sabe o que eu tô passando. Mas não adianta. Você precisa viver a sua experiência com Deus. E não é a Eliane, não é a Dai, não é o pastor João, não é que vai dizer para você qual deve ser o seu comportamento. Essa é uma busca pela presença de Deus. E é só orando a Ele e lendo a palavra dele que você vai conseguir identificar esse relacionamento. E aí ele vai colocando pessoas que você vai começar a ouvir. Você fala, nossa, mas é exatamente isso que eu penso, que vão somar no pensamento com você. Mas a experiência do outro não é a sua. É vivendo cada um a experiência com ele. E as propostas? Porque a gente sabe que o inimigo da nossa alma, ele atrai aqueles que ganhou o dom de Deus. A gente sabe que os maiores músicos aí que estão estourados passaram pela igreja. Nossa! Como ele já passou por essa situação de ter uma proposta para
tocar numa banda no mundo, alguma coisa parecida? Não, eu já passei assim. Eu não recebi muita proposta, não, viu, gente? Eu tô tranquila. Não, é mais assim, às vezes cantar num casamento. Assim, eu sou uma pessoa muito. Eu sempre fui muito posicionada. O Lucas diz isso. Que ao mesmo tempo que eu passo e eu cumprimento, eu também às vezes não converso muito. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou assim. Ao mesmo tempo que você me vê brincando, rindo, uma pessoa muito dada, eu também não sou muito de ficar indo na casa dos meus amigos. Eu tenho amigos muito queridos, mas eu não tô sempre dentro da casa deles. Eles vão confirmar isso. Comenta aí no vídeo, gente, verdade ou não é? E receber amigos em casa também. Eu e o Lucas, a gente é assim. Então, o que eu recebi às vezes é proposta de cantar em casamento, assim. Que eu acho que é muito Nunca te válido. chamaram pra uma banda de axé, não? Não, banda de axé, assim, funk, né? Sim. Que você sabe que são músicas que profanam aquilo que você acredita. Mas no casamento, você tá abençoando, né? Você tá Não, isso aí é um matrimônio, então algo é que tá sendo bênção. construído aí, é uma bênção. Sim, é bênção. O que às vezes me impedia de estar era realmente por estar na igreja. Porque eu dou aula já. Aí eu ministro na igreja e dou aula de canto particular e tenho os meus filhos. Então, cantar mais em casamento seria mais uma função que eu teria que usar a minha voz. E eu preciso ter um certo controle vocal para eu conseguir ministrar. Senão eu acabo deixando o reino por último. Eu não posso fazer isso, porque quem me deu a voz foi ele. E como E ela é você dele. lida com o pessoal da banda? O cara toca a semana inteira no barzinho, depois vai pro culto e tal. Tem muito disso, né? Na nossa equipe, eles estão na igreja. Por exemplo, nós temos o Robinho da nossa equipe, que ele é o... Conheço ele. Então, ele é o técnico, né? Ele cuida na equipe, ele cuida do som, ele cuida dos arranjos, ele escreve. A gente, por exemplo, a gente foi cantar na marcha, né? Até comentei isso esses dias. A gente foi cantar na marcha e a gente cantou em torno de 10 canções. 10 canções na marcha. Foi 1h20 de ministração. E a gente ensaiou um dia antes, a gente ensaiou até meia-noite. O meu pastor liberou a igreja, a gente ensaiando. A gente trabalhou de dia, a gente ensaiou. O Robinho é professor de música e ele tem uma escola de música. A escola Gênesis, né? A Gênesis, ele tem uma escola de música. O Rodrigo é professor de música também, junto com o Robinho, e também é professor de física. Olha só. Uau, né? Uau. O Marcelo, ele também é pastor e líder na minha igreja. E ele também, a profissão dele é viajando para São Paulo. Ele viaja fazendo entregas de São Paulo para Taubaté para São Paulo, o dia inteiro viajando. Então, não tem na equipe pessoas que tocam fora da igreja em barzinho, né? E eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Eu não costumo falar porque... As pessoas costumam julgar, né? Mas o cara precisa ganhar dinheiro, sustentar a família. Porque é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. E é como eu falei, existem igrejas e igrejas. Existem igrejas que vão te dar uma oferta abençoada, mas não é sempre. E quem vive da música? Como que vai fazer? É que, na verdade, quem toca, ninguém nem olha quem canta, né? E vai cantar sem o pessoal tocando pra ver se consegue. Fica lá no gogó. Falta. Né? Cantor não. E a gente falando tanto de Jamais, canção e louvor e música, dá uma palhinha pra gente. Ai, deixa eu beber água. Foca no meu olhar. Ministra aí alguma coisa aí pro pessoal, um louvor, uma canção, algo que ai, meu Deus, você então está sentindo aí de adorar. Antes de cantar, eu vou contar a história. Essa canção foi meu último lançamento. E a canção tem o nome Por Meio de Um. É uma canção que foi numa madrugada. Eu estava acordada orando. E depois da oração eu fui ler a Bíblia. E eu comecei a ler Romanos 5. Em Romanos, Paulo fala muito do amor de Deus. Ele começa lá em Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. E ele fala muito, 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 muito do amor de Deus. E em Romanos 5, ele compara que por meio de Adão, o pecado entrou. Mas lá mesmo em Gênesis, Deus já profetizou que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E todo esse pecado que entrou seria consumado. E nós fomos justificados por meio de um Jesus Cristo. E essa canção começou a vir, eu lendo Romanos 5,
Sabe quando você vê jornal e você vê na reportagem, eles saltam umas palavras assim? Uhum. Começou a saltar as palavras assim da Bíblia. Parece meio loucura, né? Igual a tela do Homem de Ferro, né? Só ia puxando com a mão assim. Ai, que da hora. Mas foi na Bíblia mesmo, irmão. E aí começou a vir as palavras. Eu peguei o caderno, já comecei a escrever. Eu tenho um rascunho dessa música até hoje. Inclusive, eu postei esse tempo atrás na minha rede social, que eu escrevi aqui, risquei aqui, coloquei aqui. Depois eu fui construindo, fiz a cifra e saiu a canção por meio de um hino. Então, ela fala do pecado entrando e do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Uau. E eu lancei ela na Páscoa do ano passado, né? Então, deixa eu beber uma água que eu vou dar uma palhinha agora, gente. Vamos lá. Bora. Se der uma gafe aí, a gente passa um filtro, gente. Passa uma afinação. Vamos lá, vai ser bênção. Mas por meio de essa ofensa caiu. Por meio de Deus provou o teu amor. Fomos reconciliados quando Jesus se entregou. Fomos justificados quando a graça de Deus nos alcançou. Amém. Ô, nervoso, Jesus. Glória a Deus. Amém. Tá suando aqui, gente. É os Que lindo. louvores Amém. baseados na palavra, né? Que lindo. E hoje em dia a gente ouve cada louvor por aí que Tem. o pessoal tá naquela ansiedade de fazer sucesso, que eu preciso alcançar a fama e vai soltando qualquer coisa que O aparece. propósito já é totalmente errado, né? Sim. E os sonhos daqui pra frente, que a gente não pode parar de sonhar. Eu tenho muitos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu não desligo, nunca. Até quando vou dormir, assim, eu demoro para desligar e eu durmo bem. Mas eu tenho muitos projetos, sonhos e planos. Mas todos estão guardados no Senhor. Glória a Deus. Todos estão guardados, nas melhores né? mãos possíveis. Sim, estão guardados no Senhor. Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe das minhas condições, Ele sabe da luta que eu tenho mesmo para conseguir continuar cantando, porque por causa de dar aula, às vezes eu fico com a voz muito cansada. E é nítido, às vezes, sabe, nas férias, como a minha voz é mais descansada. E então, ao mesmo tempo que eu tenho muitos sonhos, eu entendo que eu estou vivendo o caminho do Senhor e eu quero viver o propósito para que Ele me criou. E para isso eu peço para que Ele, todos os dias, alinhe meu coração com o coração dEle. Para que eu não me perca olhando para os sonhos. Eu quero olhar para Ele. Porque senão eu vou esquecer. Viver os sonhos dele. De viver os sonhos dele e de agradecer pelo dia que eu tô vivendo. Muitos sonhos. Eu quero gravar, eu quero muito gravar um DVD um dia, que até hoje eu não gravei um DVD ao vivo. Eu quero muito poder fazer um lançamento um dia, que até hoje eu não fiz lançamento ao vivo de nenhuma música que eu já gravei. Mas estão todos guardados no Senhor. E eu tenho muitas promessas do Senhor. E eu sei que Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para que se arrependa. Jamais. Então eu estou nele. Eu estou nele, entendendo nele. Hoje eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas hoje essa ansiedade não me machuca. Porque eu peço todos os dias para que o meu foco esteja nele. Que é tudo que eu quero. É estar na presença dele. É tudo que eu quero. Porque eu sei que eu sou falha. Eu sei que eu sou pequena. Eu sei que eu sou limitada. Mas eu sei que se o espírito dele estiver na minha vida, ele pode me usar de uma maneira que eu nem imagino. Então é tudo que eu quero. O espírito dele na minha vida. Já tem usado. Amém. Né? Amém. Que ele continue na minha vida, porque vale muito a pena. Amém. Eliane Barbosa. Amém. Né? Eliane Barbosa. Com S. Com S. Eliane Barbosa com S, gente. Ai, que pena, benção, né, João? Tá. Te receber nessa mesa Amém. aqui, isso foi muito edificante. Amém. Testemunho amém. seu para edificar a nossa vida. Tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém. Mas Deus amém. já tem te usado, você é uma referência nessa cidade. Amém. Pode Glória ter certeza a Deus. disso. Amém. E muitas coisas estão por vir.
Amém. Né? Infelizmente, o tempo se foi. Ai, mas Tem que obrigada. marcar uma parte 2, né? Passou rápido, né? Sim, rapidinho. Passou Mas rápido. ainda tem mais um presente pra você aí, né, Dani? Sim, É mesmo? tem mais um presente. Fica olhando aqui na tela. Deixa eu ver. Isso é culpa do Gabriel, hein, da Vesco. Ah, Gabriel. Uma Ai, meu figurinha. Deus! Sou eu aqui? É. Gente, como é igualzinho, ó. É o Gabriel que faz, né? E aproveitando, ó, Gente, que você que está assistindo aí, ó, já salva essa figurinha. Essa figurinha vai ficar no ar por 24 horas. Então você já assiste aí, salva a figurinha e no final do ano, quem tiver mais figurinha vai participar de um sorteio top, viu? Então vai guardando as figurinhas aí. Não esquece de marcar, viu? Hashtag não morra sem Jesus para estar participando do sorteio. Que demais! Pra finalizar, suas redes sociais. Eliane Barbosa. Você me encontra no Instagram né? com S. Com Eliane S. Barbosa com S, gente. No Instagram eu Eliane Barbosa Music, mas você coloca Eliane Barbosa já aparece no YouTube e Facebook também. E plataformas digitais também, gente. Ouve minhas músicas lá, coloca a nossa playlist, gente, para abençoar a nossa vida. Amém, maravilha. amei. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu tô apaixonada por mim ali de desenho, gente. Tem esse filtro pra vida. Ai, obrigada, Gabriel. Obrigada. Que surpresa linda. Amei mesmo. Obrigado por ter participado dessa mesa conosco. Eu que agradeço. E vamos marcar mais, se Deus quiser. Vamos E marcar vai vir mais. o cover, viu? Ai, Sim, o cover gente. da Eliane Barbosa vai fazer um cover Nome de aqui no Jesus. nosso podcast. Que presente. Deus quiser. Que presente. Obrigada. E é isso aí, galera de Jesus. Esse foi mais um podcast Não Morra Sem Jesus. Um beijo no seu coração e lembre-se aí de acionar o sininho aí, compartilhar com a galera. Nós somos dependentes de vocês aí nesse trabalho, né? O termômetro aí, se a galera tá recebendo aí, vamos orar juntos, somos dependentes de vocês. Isso é um trabalho, como foi dito, que é o corpo. Todo mundo trabalhando aí numa só sintonia. Beijo no coração e não morra sem Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.